Aí. Amém. Viu? Jesus é o Senhor. Amém? Então, irmãos, essa lição sobre aqui nós temos a queda da Babilônia. Só que nós vamos ver agora, claro que essa lição nós não vamos conseguir hoje, né, fazer, porque primeiro a gente vai ter que dar uma introduçãozinha e tal, né? Mas o surgimento, o desenvolvimento e a queda da grande Babilônia, o julgamento dela por Deus, aonde sequer Deus vai pôr a mão no trabalho sujo. Deus vai usar o próprio anticristo para que venha destruir a Babilônia. Mas nós vamos ver mais para frente, não hoje, o que é a Babilônia nos nossos dias hoje, como que ela se manifesta, como identificar se realmente nós estamos dentro desse princípio babilônico, o livre dele. Então, se nós não conhecermos a fundo realmente esse assunto, nós vamos ser totalmente enganados, né? Então eu queria começar com os irmãos aqui, primeiramente ver a história. Todos nós precisamos ver a história no início, quando Adão foi expulso do jardim do Éden. Deus expulsou ele do Éden, e aí ele teve que começar a labutar a terra, cultivar a terra para ganhar o sustento, começou, né? E dentro desse período ele gerou 2 filhos, Abel e Caim. E Caim acabou matando Abel. E depois ele fugiu da presença de Deus, e Caim desenvolveu podemos dizer assim, uma grande cultura sem Deus. Ela foi originada em Caim, né? Porque perdeu a presença de Deus, então agora ele foi para uma terra, uma região, né? E constituiu família, teve filhos e criou gado, instrumentos de música, instrumentos cortantes. E começou uma cultura totalmente sem Deus, né? Eu até queria que vocês abrissem um pouquinho a Bíblia só para nós. Quer ver? Pode abrir. Aqui em Gênesis, só para nós ver um pouquinho sobre esse assunto, né? Gênesis 5:17. Vamos ver um pouquinho sobre Caim para nós chegar um pouco quando que realmente surgiu a Babilônia no aspecto não de acordo com o que Caim vinha praticando, mas ela está na mesma linha de Caim, entendeu? A Babilônia está na mesma linha de Caim. Nós podemos dizer que o pai da Babilônia poderia ser o próprio Caim, entendeu? Porque a Babilônia nada mais é também hoje uma cultura sem Deus, no aspecto religioso e no aspecto material, nos nossos dias que nós estamos vivendo, né? Então, Gênesis 4, de 17. Aqui está falando da história do Caim, né? Senhor Jesus, aqui Deus falou assim, ó: e coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque, irmão, não é o Enoque que foi arrebatado. Porque tem a história do arrebatamento de Enoque aqui no 5:24, ó. Quer ver? Só para os irmãos dele, um pouquinho. 5:24, ó. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse Enoque aqui vem da linhagem de Adão por meio de Enos e Sete Enos. E esse Enoque aqui ele vem da descendência de Caim. Então você não pode misturar os dois, não vai fazer confusão, né? Então ele fala assim, ó: e coabitou Caim com sua mulher, 4:17, né? E concedeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e chamou o nome Enoque. A própria cidade que ele edificou, ele pôs o nome do filho, né? Enoque. E o nome do seu filho, entendeu? E Enoque, depois Enoque também casou. E Enoque de Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou Meujael, Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Aqui ele já totalmente transgrediu o mandamento de Deus, porque quando Deus criou o homem, Deus deu deixa o homem, pai e mãe, e os dois seriam uma só carne. Era um homem e uma mulher. Aqui esse cara já, né? Lameque tomou para si 2 esposas, e o nome de uma era Ada e de outra se chamava Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e possuem gado. Através de Jabal começou-se a criação de gado. E o nome do seu irmão era Jubal, Jabal e Jubal. E este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta.
cara é um artista, né? E Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal, Tubal-Caim, artifício de todo instrumento cortante de bronze e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim era Naamá. Tubal-Caim, ele foi o cara que inventou os instrumentos cortantes de bronze e de ferro. Começou a produzir armas para defesa, né? Porque o homem perdeu a presença de Deus. Então agora o que ele tem que fazer? Ele tem que se ocupar com alguma coisa, né? Então, primeiramente foram criar gados, né, para poder sobreviver. Eles foram criar instrumentos, né, para de vez em quando uma melodia para se alegrar, porque agora Deus, que era para ser a alegria deles, não tem mais Deus, então tem que criar alguma coisa para se alegrar, porque o ser humano tem essa necessidade. Se nós não nos alegramos em Deus, nós nos alegramos nas coisas da terra, porque nós temos essa necessidade, entendeu? E o outro que começou a criar armas cortantes, essas coisas para defesa, certamente animais que pela queda tornaram-se ferozes, porque sequer os animais eram carnívoros, né? Não eram ferozes e nada, mas aqui já havia acontecido a queda e eles tinham que, de uma maneira ou de outra, se defender. Então criaram armas para caçar também, né? É uma cultura totalmente sem Deus. Então ela começou com Caim. Nós podemos dizer assim, que a fonte dessa cultura sem Deus está aqui. E hoje, claro, se você olhar no meio da humanidade, você está numa escala sem precedência, né? O ser humano desenvolveu uma cultura sem Deus, sem tamanho, né? Mesmo nós, os que cremos no Senhor, temos a primícia do Espírito, muitas vezes nosso viver ainda é uma total independência do Senhor. Cingimos o lombo e fazemos aquilo que nós achamos que deve ser feito. Sequer vamos ao Senhor, porque isso ficou encalacrado na carne do homem pela queda. Então, é uma lição difícil nós aprender realmente a defender totalmente o Senhor, para estar livre desse aspecto de independência de Deus, que ele é uma questão babilônica, né? Aí vira aquela confusão, porque a palavra Babilônia vem do Babel, né? Que significa confusão, né? E aqui, ó, quer ver, só para dar um segmento aqui um pouquinho, irmão, né? E disse Lameque, ó, as suas esposas, Ada e Zilá: ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que posso dizer-vos. No versículo 23, ó. Matei um homem porque ele me feriu. E aqui foi o segundo homicídio, né? O primeiro homicídio foi do próprio Caim. Lameque é descendente de Caim, que Caim matou Abel, né? E disse: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém 70 vezes 7 vezes tomará a vingança de Caim. Quando o Senhor falou, nós voltar um pouquinho para trás, nós vamos ver a sentença que Deus deu para Caim, né? Aqui Lameque estava dizendo, se Caim era 7 vezes, né, a tomar a vingança, a de Lameque, por causa desses 2 filhos, 70 vezes 7, né? Então, assim, tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a qual pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Amém? E daí disse assim: e a Sete também nasceu-lhe um filho, a qual pôs o nome Enos, e daí começou a invocar o nome do Senhor. Então você encontra dentro desse capítulo aqui, capítulo 4, até esse versículo 26, 2 linhagens. Aquelas pessoas da linhagem de Caim, que é a cultura sem Deus, né, uma cultura totalmente sem Deus, e a descendência de Sete, o terceiro filho de Caim. A palavra Sete no grego significa substituto. Deus deu mais um filho para Adão e Eva, o que pôs o nome de Sete, para substituir Abel, a qual Caim havia matado, né? Então, se você vê essas 2 linhagens, a de Caim, as pessoas não dependiam de Deus, criaram todo meio de meios para sobreviver sem Deus, como criação de gados, instrumentos musicais, armas para se defender. Então é uma cultura sem Deus. E hoje você vê isso em escala assustadora, né? Hoje os homens vivem em função disso porque não dependem de Deus, né? Deus deixou de ter a segurança do homem.
Mas por outro lado, graças a Deus que vem da linhagem de Adão, né? Sete, e ele gerou um filho, ao qual pôs o nome Enos, e daí começou a invocar o nome do Senhor. Se você vê a história de Caim, ninguém invocava o nome do Senhor. Somente da linhagem de Adão, por meio de Sete, né, que invocava o nome do Senhor. Embora Caim fosse da linhagem de Adão, mas ele sequer dependia do Senhor. Uma cultura totalmente, né, um viver totalmente sem Deus, né? E graças ao Senhor que por essa genealogia aqui de Sete, que gerou Enos, a palavra Enos significa frágil, fraco e mortal. Então, daí começou a invocar o nome do Senhor. E dessa descendência chegou até nós. Dessa linhagem aqui de Enos, irmão, veio Matusalém, veio Enoque, veio Noé, e assim sucessivamente veio Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos de Israel, e veio Jesus, e veio nós, Senhor Jesus. Nós somos dessa linhagem aqui, nós não somos da linhagem de Caim, porque a linhagem de Caim é uma coisa impressionante, eu não sei se os irmãos anotaram. A linhagem de Caim, um pouco mais para frente, você vai ver no capítulo 6, sobre a corrupção do gênero humano de uma maneira espantosa, que aconteceu, que Deus teve que trazer o julgamento do dilúvio. A descendência de Caim, ela foi sucumbida ali no dilúvio. Porque Noé, claro que você não pode dizer com convicção que toda a descendência de Caim ali foi extinta, né? Porque Caim gerou Jubal, Jabal e Tubal-Caim, né? Porque os três filhos de Adão, sem Jafé e Cão, de Noé, sem Jafé e Cão, eles tinham cada um tinha uma esposa. Essas esposas poderiam ser descendentes de Caim. A Bíblia não prova isso para nós, então é uma coisa que a gente fica meio assim. Então podemos dizer assim, praticamente, que se essas esposas dos três filhos de Noé não foram descendentes de Caim, a raça de Caim foi extinguida e exterminada no dilúvio. Acabou. Porque no dilúvio apenas 8 pessoas, né? Noé, sua esposa, seus 3 filhas, 3 noras. O resto acabou tudo. E a partir dessas 3 pessoas aí, depois do dilúvio que aconteceu, que todo mundo conhece bem a história do dilúvio, que Deus avisou para Noé a partir do capítulo 6, do capítulo 7, né, até o capítulo 8, porque o homem tinha se tornado totalmente corrupto ao extremo. Deus teve que trazer juízo, né? E Noé ficou por muitos anos anunciando o que Deus faria, tanto que a pregação de Noé não teve êxito. Noé não conseguiu colocar ninguém para dentro daquela arca. As pessoas não quiseram saber, tanto que quando estava para iniciar o dilúvio, 7 dias antes, todos entraram dentro da arca. Quem trancou a arca por fora foi Deus. Por que isso? Porque certamente se Adão tivesse trancado por dentro, ele daria um jeitinho de abrir, a hora que começasse o dilúvio, as pessoas se desesperaram. Então, trancou por fora, não tem porta que Deus fecha, ninguém abre. Não, uma dúvida. E da onde que saiu a esposa de Caim? A esposa de Caim, porque se você ler toda a história, Adão não gerou apenas a Caim, Abel e Sete. Ele gerou filhos e filhas, que daí não dá um nome. Quando Caim desposou, já era descendente de Adão, entendeu? Filhas e mais filhos que ele tinha gerado, então a população já havia crescido muito. Então era da própria linhagem do pai dela, do pai dele. Porque esses 3 nomes é destacado, depois fala de filhos e filhas. Então, ele deve ter alcançado lá, de repente casando com uma prima terceira, quarta, não sei de que geração, entendeu? Mas vindo pela linhagem do pai dele, entendeu? E não era 960? 960 anos e gerando, você imaginou? Adão ele viveu, quer ver aqui, só para nós ver aqui, ó. Todos os dias de Adão foram 930 anos e morreu. Quer dizer, Adão gerando, um ser humano gerando 930 anos, quer dizer, quantas descendências surgiu a partir de Adão. Então, Caim, quando ele casou, ele encontrou alguém da linhagem do pai dele,
já tinha gerado filhos e mais filhas, quer dizer, já não era só eles na Pois é, mas terra. eles se casaram entre irmãos, então. Mas, sim. Pronto. Foi. Abraão e Sara eram irmãos. Era irmão, Abraão e Sara eram irmãos. Não, filhos do mesmo pai com mães diferentes. Mas Eram irmãos. Isso era muito comum casar primos. Porque não havia. Não, irmão, nós podemos dizer assim que para o início da população, para as pessoas, o Senhor fizesse com que o homem, né, multiplicasse, foi necessário isso. Foi necessário isso, parente com parente, irmão com irmão, entendeu? Aconteceu isso, aconteceu. Hoje seria um pecado, né, aos olhos de Deus, até que meio, né, não aceitável aos olhos de Deus, né? Isso se chama incesto, né? Pecado de incesto, um irmão com o irmão. Por exemplo, lá na história do rei Davi, Amon adulterou com Tamar, sua irmã. Ele adulterou com a irmã, né? Aí o irmão dele, Absalão, tirou, foi lá e matou Amon, matou o irmão, né? Por causa da irmã, né? Nessa época já a prática já tinha sido. Mas no início foi assim, né? No início foi assim, né? E Deus tolerou, né? Deus tolerou, por exemplo, Ló. Ló, para dar continuidade na descendência, porque Jesus veio da descendência também dali, né? Ló, ele gerou 2 filhos com as 2 filhas. E por que Deus permitiu? Né? Porque a descendência de Jesus vem por ali também, da genealogia de Jesus no sentido, na parte humana, né? E então Deus permitiu, né? Graças ao Senhor, né? Porque senão não estava aqui. Então tá. Então só esse paninho de fundo a gente, né, mostrando como uma geração sem Deus é terrível, né? E essa questão dessa lição que a gente quer fazer sobre aqui é a queda da Grande Babilônia, mas nós vamos ver um pouco sobre o início dela, o desenvolvimento e a queda dela, né? E como que ela se manifesta hoje, como nós temos a percepção, né, no nosso dia a dia, né, estarmos livres dessa questão babilônica, né? Então isso é muito importante a gente estar claro sobre esse assunto para que a gente não seja enganado, né? Porque o foco é nós ganharmos luz para não sermos enganados diante do Senhor, porque hoje existe, a Babilônia hoje ela se manifesta de uma maneira muito, mas sabe, não, é uma maneira praticamente, olha, só pela misericórdia do Senhor e pela luz do Senhor que nós temos a percepção do que é a Babilônia. A Babilônia nada mais é hoje no nosso aspecto, ela é toda a religião sem Cristo, né? Todo o nosso viver sem Cristo, e no aspecto religioso, considerado em Apocalipse 17 como uma grande prostituta, né? E Apocalipse 18, a Babilônia no seu aspecto material. Não é que exista 2 Babilônias, é uma Babilônia com 2 aspectos, religião e material, né? Então, de uma maneira ou de outra, nós estamos, às vezes, dentro dela, de uma maneira, por não termos uma luz na palavra do Senhor, estamos ali achando que, né, que estamos livres dela, que é nada, né? Então, a origem da Babilônia, ela deu-se na Torre de Babel, irmão. Quer ver? Vamos chegar ali em Gênesis, capítulo 11. Primeiro no capítulo 10. No capítulo 10. Ó, depois do dilúvio, depois do dilúvio, irmão, depois que aconteceu o dilúvio, que nós não vamos tocar aqui nessa questão do dilúvio, porque não sabe bem claramente o que aconteceu. Uma história muito conhecida, né? Até no mundo, assim, filmes feitos a esse respeito, né? Mas após o dilúvio, aí nós vemos aqui no capítulo 10, no capítulo 10, versículo 1, são essas gerações dos filhos de Noé. Fala assim, ó. Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. E os filhos de Jafé, são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, que não é o Tubal lá do Caim, né? É o nome, né? Que nem nós vimos lá 2 Enoque, né? Um Enoque da descendência de Caim
Caim, e o Enoque que foi transladado, que andava com Deus, da descendência de Sete através de Enos, né? Então, não podemos misturar esses dois Enoques, são um da descendência do Caim e outro da descendência daqueles que confiavam em Deus, né? Então os filhos de Jafé são, depois mostra, os filhos de Gomer são Askenaz, Rifai, Torgama, cada nome, né? E os de Javã são Elisá, Tarsim, Quitim e Dodanim. E fala assim: a esses repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, a qual, segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Agora vem aqui, ó, os filhos de Cam, eles são quem? Cuxi, Mizarim, Put e Canã. E os filhos de Cuxi são, ó, Seba, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabiteca, e os filhos de Ramá são Sabá e Dedã. Cuxi, ó, que é filho de Cam, ó, gerou a Nimrod. Cuxi, ó, no versículo 9, no versículo 8. E Cuxi que gerou a Nimrod. Esse Cuxi, que ele é filho, ó, os filhos de Cam são, primeiro, Cuxi. Então, Cuxi gerou Nimrod, a qual começou a ser poderoso na terra. Então, esse acontecimento aqui, ó, quando o Nimrod começou a ser poderoso na terra, isso aqui já fazia aproximadamente, após o dilúvio, um período de quase 1000 anos. Porque cada homem desse aqui viveu, ó, certo? A idade na época era muito além do que nós vivemos hoje, né? Por causa da multiplicação da iniquidade do pecado, o Senhor foi reduzindo até os nossos dias de vida, né? E depois lá no Salmo 90 fala que é 70 e havendo força e vigor aos 80. Passou disso é só canseira e fado, né? O Senhor Jesus. Então Nimrod começou a ser poderoso na terra, né? E valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante de Deus. Então o que aconteceu? De Noé até o surgimento desse homem, ainda houve, pelos ensinamentos que Noé traduziu para os filhos dele, porque na época a palavra era verbal, passava de pai para filho. Aquilo que Deus fez lá no passado, Noé, e eles também presenciaram o dilúvio, estiveram no dilúvio, então eles viram o que Deus fez. Mas aos poucos foi se perdendo isso, se perdendo. Quando Nimrod surgiu, né, como um poderoso caçador, ele estava tomando o lugar de Deus no meio da humanidade. O irmão lá de Canoas, muita visão, graças a Deus, eu recebi muita ajuda desse irmão. Ele disse que chegou numa determinada igreja, entre aspas, numa denominação, e lá estava a foto da liderança bem grande. Aí disse que ele bateu no cabo da denominação, o poderoso caçador de Deus. Começa a ocupar o lugar de Deus. Então, quando fala poderoso caçador diante de Deus, é num sentido negativo. Poderoso é só Deus. Ninguém pode ser poderoso diante de Deus, entendeu? Então, as pessoas na época deixaram de aclamar, de invocar a Deus e passaram a aclamar e invocar o nome de Nimrod. O nome de Nimrod. Nimrod passou. E a história desse cara é terrível, terrível. Os próprios arqueólogos que acharam há alguns anos atrás fragmentos enterrados dessa torre de Babel, feita de tijolos, era de queimado, tijolo lá, na época não sei como se fazia, gravado o nome de Nimrod e da mulher dele, Semerus, no tijolo. Ele era rei, ele mandava tudo lá. E ele não só construiu a Torre de Babel, como uma cidade circunvizinha também, como Nínive, onde Deus mandou Jonas pregar, por construção de Nimrod, porque além de ser um poderoso caçador, ele era um baita construtor. Senhor Jesus, né? Então, como os homens abandonaram a Deus, né? E ao ponto de eles erguerem essa torre, né? Para tornar célebre o nome deles. Então aí foi o princípio de Babel, da Babilônia. A palavra Babel, posteriormente Babilônia.
Babel significa confusão. Então, quando esse homem surgiu, daí ele fala assim, no versículo 10, diz assim, a princípio o seu reino foi Babel, Ereque, Acadé e Calné na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele, Nirode, para a Síria, e edificou Nínive, Reboté e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Redém. E depois não entenda ali, Mizarim, Geroludim, tal, e assim mais descendente aqui, então esse homem, ele realmente começou a povoar pelas suas obras, sua condição que ele tinha na época como rei, como grande e poderoso caçador que ele era, né? E aí ele tornou-se o cara como é que diz o irmãozinho lá, a última bolacha do pacote, como é que é o último gás da coca, um menininho lá que estava esse dia dizendo achando o último gás da coca, né? E aí o que acontece? Esse cara aqui, ele criou a Torre de Babel. O Gênesis 11, quer ver? Olha ali, Gênesis 11. Fala assim, 11:1. Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Gênesis 11, versículo 1. E sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimamos bem, para a construção da torre. Os tijolos serviram de pedra e o betume de argamassa, para a construção dessa torre. E disseram, vinde, edificamos para nós uma cidade e uma torre, cujo o tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome. O nosso nome. Para que não sejamos mais espalhados por toda a terra. Então você viu, eles queriam tornar célebre o nome do homem. Então vamos fazer uma torre agora, entendeu? Para tornar célebre o nosso próprio nome. Porque Deus agora nessa altura estava fora da vista deles. Deus para eles acabou, não existia mais. Então, como Deus não teve condições de ir adiante por meio dessas pessoas, esse período aqui, de Adão até aqui, se você pegar pela genealogia, ele fecha um período de 2.000 anos. De 2.000 anos. Esse é o primeiro período de 2.000 anos da história da humanidade. E aqui, depois que nós lemos um pouco para frente, Deus deixou essa raça criada de lado e foi em busca de quem? De Abraão. Abraão, né? Lá nos Ur dos Caldeus, cidadezinha da Mesopotâmia, lá hoje no Iraque, né? E Deus chamou Abraão e deu início numa nova raça, agora a raça chamada, entendeu? Mas se você olhar de quem que Abraão é descendente de Sem, desse filho de Noé. Porque o Noé gerou Sem, Jafé e Cão. Cão veio essa raça aqui, Nirode, Cush, Nirode e tantos outros, né? Jafé, que nós vimos ali, gerou Gomer, Magog e tal. Agora, quando você vai aqui no versículo 21, 10, 21, e a Sem foi o pai de todos os filhos. Éber, irmão mais velho, e de Jafé também nasceram filhos. E no 22 diz, os filhos de Sem são Elão, Assur, Fachad, Lud e Arã, e assim sucessivamente. E quando você vem cá um pouquinho na frente, quer ver um pouquinho para frente, os descendentes de Sem, olha aqui, 11:10. 11:10. Se você pegar do 11, o capítulo 11, o versículo 10, são essas gerações de Sem. Agora vai até no versículo 24. Tudo descendente de Sem, esse aqui, Viveu Naor 29 anos e gerou Terá. Depois que gerou Terá, viveu Naor 119 anos, gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou Abrão. E Naor Arã. São essas gerações de Terá. Terá
gerou Abraão, Naor e Arã, e Arã gerou a Ló. Até o Ló era descendente de Sem. Então aqui vem a genealogia de Abraão. Então Deus foi lá, e Abraão e Naor tomaram para si mulheres, e de Abraão se chamava Sarai, né? E Sarai era estéril e não tinha filhos. E tomou Terá Abraão, seu filho, e Aló, filhos de Arã, filho de seu filho Sarai, sua nora e mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles do Ur dos Caldeu para ir à terra de Canaã. E foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 250 anos, ao todo morreu em Arã. Então o pai de Abraão morreu em Arã. Terá era o nome do pai de Abraão, né? Mas não é esse aqui que nós estamos vendo, só para os irmãos verem. Então, os descendentes de Cão são o Nimrod, descendente de Sem vem Abraão, né? Vem Abraão, e os descendentes de Jafé, né? Que são esses aqui, que são outra linhagem. Então, desses duas descendências aqui de Cão surgiu o povo africano, descendente de Sem surgiu o povo judeu, e o descendente de Jafé, outras nações. Nós podemos ser descendentes, se nós tivermos nossa árvore genealógica, alguma descendência africana, nós podemos ser descendentes de Cão. Ou se tivemos algum, podemos ser judeu, não sei. Você não tem como descobrir, né? Algum antepassado nosso, né? Se vem dessa linhagem. Nós não sabemos. Só sei que a raça humana, depois o Deus povoou toda a terra através desses três casais. Porque ali quase Deus exterminou tudo, né? Não exterminou porque jamais Deus vai desistir do plano dele, né? Ele planejou lá na eternidade passada nos ter. Efésios 1 fala isso, que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Então a escolha dele lá, antes da fundação do mundo, jamais o Senhor ia eliminar da face da terra todo ser humano. Não pode, né? Senão ele não teria planejado na eternidade passada nos ter, né? Mas amém, se somos descendentes de Jafé, de Cão, não importa. O importante é que hoje nós estamos na linhagem de Sem, porque fazemos parte de Cristo. Cristo vem da descendência de Abraão. Como ser humano, nós podemos ser descendentes de qualquer um, mas na questão como igreja, o corpo de Cristo, nós somos descendentes de Abraão, e Abraão é descendente de Sem. Então, espiritualmente, nós somos dessa linhagem, porque fazemos parte do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Entendeu? Agora, humanamente, não sabemos, né? Mas amém, Jesus é o Senhor. Então, o que nós estamos falando aqui, ó? Então, quando eles quiserem fazer uma torre para tornar célebres o nome dele, Deus disse assim no 11:5, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. De sorte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Senhor Jesus. Então até ali havia apenas uma linguagem, e por causa do que os homens quiseram fazer, Deus teve que confundir e assim dispersar todas essas pessoas dessa reunião maligna deles, né? Porque nós vimos que o Caim já tinha trazido uma cultura sem Deus. Houve o fim dessa cultura no dilúvio. Agora, após o dilúvio, mais ou menos 1000 anos para frente, agora olha como é que está de novo a situação. Está terrível. Isso é o que o ser humano é queda sobre sucessivas quedas, por causa da queda principal lá do Éden, e sucessivas quedas. A Caim, o assassinato de Caim foi uma queda, além da